leque de campeões. O Quas é um cara muito sólido, independente a escolha que ele faz, independente o estilo de jogo que o time dele pede. A Liquid é uma equipe que vem crescendo muito e eu acho que falta um pouco mais de sinergia, um pouco mais de encaixar as tomadas de decisões corretas nas horas necessárias para o time ser sim um dos tops do cenário norte-americano. Já é um dos grandes, só que eu acho que para realmente definir essa vaga, definir esse lugar, é só acertar um pouquinho que vão chegar onde eles querem. E vocês falam tanto do topo, vamos para os destaques da partida, que é justamente o duelo do top lane, Impact contra o Quas. Olha só os números desses jogadores. É, um pouquinho acima, né, os números do Quas, inclusive, acho que reforça o que eu vinha falando. O único ponto que o Quas está perdendo aí onde está sendo mostrado era no dano causado no time inimigo, e o Quas perdendo em 1%, quer dizer, independente dele não jogar com os campeões tão agressivos como o Impact joga, como o Pepe bem falou, o Impact tende a jogar com mais carriers, com mais dano, enquanto o Quas tende a jogar mais defensivamente. Independente desse estilo de jogo diferente, muito próximo ainda na questão do dano do Impact, mas em todos os outros pontos mais forte, acima. Pra mim é o melhor jogador da Rota Superior hoje, é um jogador sim a ser observado durante essa partida, mas o time da Liquid vem bem, o Piglet encaixou muito bem com esse time, e o Air Dominate vem fazendo grandes partidas também. Com certeza vão dar muito trabalho pro time da Impulse, vamos ver agora o que eles vão trazer nas escolhas de campeões, já garantem a Kalista pro Apollo. Perfeito, então os bans já aconteceram na sua totalidade, tivemos Echo, Rek'Sai e Gragas por parte da Impulse, um grande foco na selva por ali, e do lado da Liquid aparece Alistar, Ryze e também a Sivir, então divisão, topo, suporte, AD Carry, então diversificando um pouco ali os bans pra cima da Impulse, que como já falou, devolveu com Kalista como first pick, e agora a Liquid tem duas escolhas na sua primeira rotação. Definitivamente a Kalista não é só você tirar da mão do Piglet, é um campeão que faz muita diferença no jogo, né? Entre os AD Carries que estavam em alta e acabou mudando um pouco o estilo de jogo, né? Até a gente vê aparecendo muito mais Ashe hoje em dia, alguns cenários, né, de League of Legends arriscando Draven até às vezes aparecer. A Kalista ela não perdeu o impacto dela no jogo, não perdeu a força dela, tanto para fase de rota quanto principalmente em lutas em equipe, briga por objetivo. Se você tem a capacidade de iniciar com uma Kalista no seu time, é um objetivo quase garantido, né? Se você põe o número certo de lanças ali, você garante aquele objetivo junto com o seu caçador da selva. E é bem interessante. A LeBlanc acabou sobrando. Olha, né? Pra isso, olha esse win rate, muito forte. 86%. Ela é o mid laner assassino dominante, né, atualmente. Ela tem muita força, né, embora apareça Fizz de vez em quando dos campeões, ela com certeza domina. E outra escolha muito boa também, com o Alistar fora do jogo, é esse Nautilus, que traz muito pra rota no quesito de ser tanque e ao mesmo tempo trazer muito controle para as lutas e iniciações. Perfeito, então a rotação da equipe da Impulse foi Rumble com NGS TV, continua ali com bastante dano, uma iniciação até poderosa. E a principal escolha do Impact agora no jogo, né, o Rumble, campeão que ele tem como registro, na minha opinião, o que ele mais gosta de jogar, o que ele joga melhor, durante muito tempo referência pro Rumble, o Impact, então vai ser a garantia aí para ele na rota superior, enquanto, como você já falou, muita iniciação, bastante dano em área, controle de grupo interessante também pro time da Impulse. Falta nesse caso o jungler e o mid laner, que podem se soltar um pouco mais, vir com dano mais single target do que necessariamente mais em grupo, que é o que o time da Impulse já tem. O Lee Sin é uma escolha possível do time da Impulse, inclusive, para ser o jungler. Já a Liquid agora mostra a Sejuani e também a Tristana, uma escolha bem segura pro Piglet. Eu gosto de como a Tristana joga contra a Kalista, porque enquanto a Kalista tá encaixando as suas lanças, tá preparando para somar o dano na hora de puxar a lança, a Tristana também encaixa esse tipo de stack, né? Vai marcando, somando dano no inimigo por conta do seu E, então vai conseguir trocar muito bem com essa Kalista. Sem falar que no late game o alcance da Tristana é muito alto e a Kalista tem muita dificuldade de lidar com isso, então a Liquid vem com uma escolha forte para a fase de rotas contra a Kalista e que cresce mais no late game, deixa a Impulse contra a parede para lidar contra essa Tristana do Piglet, e já escolheram também, claro, garantindo a Sejuani, muito controle de grupo em área. Falta nesse caso a escolha do Quas, que pode voltar, pode vir fechando essa composição com um Nar, que é um dos campeões que ele é muito bom. O próprio Maokai passou aberto nas escolhas, então pode vir também pro Quas. Depende agora do que a Impulse vai trazer. Se eles precisarem mais da resistência em área que o Maokai traz, se for mais dano em área, eu acho que a opção realmente é o Maokai. E agora a Impulse está mostrando por enquanto, mudaram tudo, estavam mostrando o Bardo e o Yasuo, e agora veio o Lee Sin, que eu já previa. E na rota do meio vem esse Kassadin. Gosto da escolha de Kassadin contra a LeBlanc, ele tem o escudo mágico que previne um pouco o dano da LeBlanc, então
reduz um pouco a capacidade delas de burst, o que é bastante interessante, mas no começo da rota ele não tem como ficar muito próximo do alcance dela, ele tem que tomar muito cuidado com o dano da LeBlanc, e a movimentação dos dois pelo mapa é muito parecida. Eu não acho que o Kassadin tem vantagem sobre a LeBlanc, então dificilmente eu diria que é uma escolha muito segura, até porque ele precisa evoluir no jogo, de forma que se eles deixarem evoluir, a Tristana fica forte também, então é um pique muito perigoso. Eu acho que pro time deles encaixaria melhor o Zed, mas eles estão apostando no Kassadin e agora vem a última escolha da Liquid. Perfeito, então a Liquid já traz também 4 jogadores na sua composição, falta somente uma escolha justamente para o Quas na rota do topo. A Liquid já tem uma ótima linha de frente, né? Tem ali uma Sejuani e o próprio Nautilus, que dá para fazer bastante proteção, faz muito peel sim, mas também pode ser um ótimo iniciador com a carga de profundidade ou com lançar âncoras. Tem muito dano com a LeBlanc, muita mobilidade também com a LeBlanc, e assim como a LeBlanc é uma assassina, vai ter muito dano e muita mobilidade a Tristana. E olha só, a última escolha da equipe da Liquid foi um Ekari, então para a rota do topo. Velocidade, também é um ótimo iniciador, tem bastante dano, tanto em área quanto na troca individual. E é bom a gente observar que o time da Liquid tem campeões que dão muito trabalho na teamfight, né? Nautilus, a própria Sejuani arrastando o jogo, né? Principalmente no nível 6 em diante ela faz mais diferença, ou quase de Ekaren. Então são campeões que abrem espaço para LeBlanc e para Tristana ficarem livres, né? São dois campeões, interessante ver que a Tristana ela pode se comover muito rapidamente numa luta, ela pode se reposicionar, ela tem um teammate para se manter segura de um alvo, e a LeBlanc nem se fala, né? Movimentação é com ela vai pular em cima de alvos. Então eu sinto uma Liquid bem segura, é interessante que eles vão puxar mesmo para teamfight, né, para esse jogo muito mais agressivo nas lutas em equipe, enquanto que a equipe da Impulse precisa alavancar esse Kassadin. O GSTV apontou muito bem, com uma composição de late game, do outro lado, você arrastar o jogo talvez não seja tão positivo assim, depende de como você faz o seu crescimento, e nesse caso o Kassadin precisa talvez ali de uma forcinha extra para exceder um pouquinho nessa vantagem e conseguir ser superior antes do jogo se prolongar tanto. Então, GSTV, as duas composições completas por ali, alguma com certa vantagem em relação à outra, que a gente pode esperar dessa partida? Não vejo muita vantagem em nenhuma das composições. Eu acho que são duas equipes que vão vir para brigar muito, para lutar muito por conta das escolhas que eles fizeram. Eu só acho que o time da Liquid tem um pouco mais de vantagem nesse quesito, justamente pelo que eu falei. O late game deles é mais forte. O momento que a Tristana estiver forte no jogo, é muito mais difícil de segurar ela do que segurar um Kassadin. Ela tem uma LeBlanc que, apesar de não ser exatamente um campeão late game, ela cresce muito bem durante a partida também, por conta principalmente da movimentação dela, da capacidade de burst. Então a Liquid tem uma composição muito forte, o Rekaren cresce muito, e vale notar que não é só no late game que esses campeões são fortes, eles são bons pro mid game, o Lee Sin não cresce muito, a Kalista acaba ficando um pouco complicada de encaixar no late game, então eu acredito que a Liquid vence essa partida, acho que é um time num momento um pouco melhor também. Vamos ver, se o Kassadin ficar muito forte no começo, aí sim o jogo pode mudar. Pois é, então muito obrigado, GSTV, que vai voltar ao fim dessa partida para analisar com a gente em Impulse contra a Liquid, o Game of the Week, ali, o jogo da semana da Riot Games dessa LCS América do Norte. A gente já vê uma troca entre eles, Shep no meio, né? Nada tão grave assim. Os dois jogadores podem até, inclusive, ficar ali para recuperar a vida naturalmente, com status naturais do campeão, né? Não precisa voltar à base para recuperar a vida nem nada. A gente vê que lá embaixo tem uma situação interessante, né? Foi ali, bem a fundo, em direção à selva inimiga, o jogador Adrian. Ele deu um pouco de visão com os sentinelas colocados e, principalmente, né? A gente vê o recall dele sendo feito, porque eles querem fazer a inversão de rotas. Então, eles vão acabar subindo enquanto que a Liquid mantém lá embaixo, né, não avançou para ter visão, talvez realmente já espere que essa inversão possa acontecer, enquanto que eles querem sim lidar com uma rota onde eles vão ter que enfrentar o Rumble. Lembrando que o Rumble é um campeão que ele é ok para inversão de rotas, não é o ideal, mas ele consegue segurar tranquilamente, e o importante mesmo é manter o Ekaren um pouco mais controlado e, claro, tentar uma jogada no topo, né, tentar forçar um controle maior lá em cima, porque com a rota inferior, tendo maior número para o dragão, isso é um risco constante para a Impulse. Então eles precisam ficar muito espertos para não vacilar e não dar a janela para esse dragão ser feito cedo. E olha só os dados do Quas com Rekaren. Ele está ali com 16 de KDA, participação de quase 70%, 30% nas eliminações ali de divisão. Olha, realmente, divisão de eliminações, na verdade. A equipe da Liquid vai fazer um jogo contra a equipe da Impulse agora, que promete ser muito pegado, muito intenso. Eu estou bastante interessado nessa troca aqui na rota do meio. Xiao e Xiao contra o Phoenix, né? O Kassadin é um campeão de ataque corpo a corpo, então esse início de jogo é um pouco complicado para ele, mas é como o GSTV falou, qualquer impulso que esse Kassadin receba vai ter um crescimento muito veloz a seu favor.
E a gente vê que a N já começa a rotacionar um pouco, o Adrian vai passando pela selva inimiga para ter uma visão já de onde exatamente vai estar a Liquid, então ele já teve uma noção do vermelho, ele já conseguiu ter uma segurança maior para poder empurrar essa rota, enquanto que a gente vê aqui embaixo o Xpecial de uma maneira muito parecida, né? Ele vem pro meio, ele passa pela selva inimiga, a Tristana continua farmando, Kalista também, e os caçadores da selva com os jogadores do topo, né? Bem natural, o teleporte pode vir, mas vai demorar um pouquinho porque a rota está sendo congelada. Pois é, padrão esse comportamento, como você falou, quando acontece essa inversão, os jogadores de rota do topo se sentem muito mais seguros, rotacionando junto com seus caçadores da selva, dividindo essa experiência inicial, porque uma exposição desnecessária, um 2x1, no nível 1, nível 2, pode ser muito desastrosa para o time. Então, eles fazem essa rotação inicial, não vão se expor, mas olha só, a Liquid já vem em peso pela rota do topo, foram vistos pela sentinela da Impulse, que já tem 4 jogadores nessa top lane. E eles querem fazer essa força no topo, chefe. Lembrando que olha o dive pra cima do Quasar, evapora First Blood, fica para Impulse, fica para o Apollo. 3 jogadores não aguentaram, na verdade 2, né? Porque chegou bem depois essa Sejuani, pode vir mais um agora. Olha a vida do Xpecial, o Rush tenta fazer um dive, pode ser eliminado. Ainda vivo, deu flash pra frente, o Dominate garante a eliminação. 2x1 até agora, pouquíssima vida dos jogadores de Impulse. Chegou o Quas com teleporte, mas é 2x1 pra Impulse em cima da Liquid. Ainda assim o Impulse pediu esse teleporte, chefe, obrigou ele a ser utilizado numa jogada muito ofensiva. E olha o Quas, ele pode parar o recal ou pode ser pego. Foi pego, são 3 contra 1 e ele vai ser eliminado. O Apollo garante mais uma. A Liquid tomando algumas decisões um pouco confusas de início nesse jogo. Ficou na rota do topo com 4 jogadores, recebeu o dive, levou o First Blood. E agora o Quas foi um pouco ingênuo, né? Por mais que ele tivesse chegado depois, estivesse com muita vida, é um 3x1. E ele mal sabia que tinham inimigos voltando base ali. Ele foi pra colocar a sentinela na rota e ele realmente se deu mal porque ele viu que não tinha voltado pra base ainda. Não tinham ido voltar a recuperar o HP, né? E foram pra cima dele nesse nível baixo, nível 2, não tem como segurar, é muito dano que vem. E a Impulse dispara, né, em 3x1 em pouquíssimo tempo, uma ótima jogada. Não deu tempo nem da câmera pegar o dive. A gente falando que eles estavam realmente querendo pressionar, de repente a câmera sobe e o dive já estava terminando, porque já estava pegando o abate em cima do alvo. Então a Impulse vem ali surpreendente no gank, porque obviamente a Liquid não esperava ser divada e já é uma vantagem decente. Tanto é que a rota já desinverte. Deram vantagem, já vem lá botar pressão na rota inferior. Pois é, a Kalista tem 2 eliminações, não é pouca coisa. O Apollo tem nas suas mãos um campeão que já tem um poder muito interessante, garantindo 2 eliminações de cara. Pode potencializar isso ainda mais, porém devido a toda essa ação de início, a todo esse dive, movimentação, retorno, volta à base, ele vem com muito menos farm do que o Piglet do outro lado. Porém, ele tem 2 eliminações e uma assistência, então tá bem demais. Já há uma compensação nessa história, com toda certeza. A gente vê que, nesse caso, o Impact pegou 3 assistências, então também ajudou muito pra ele. Né? Ele vai vir muito mais forte para a rota para segurar esse Karen, ele já busca a armaguarda, então é um item muito necessário para ir acumulando. E olha a agressividade aqui embaixo. Piglet pulou para cima do Apollo, vai causando muito dano, a chegada do Dominate, a lança foi alcançada por ali, não causou dano suficiente, veio a âncora, segurou o Apollo e ele acaba sendo eliminado. Era um 3 contra 1. Muito previsível que isso acontecesse. Ótima chegada da Liquid na bot lane. Já valeu muito a pena, chefe, né? Eles sabiam da ausência do flash do Apollo, então... o Xiao Xiao! Olha o dano que o Phoenix causou e sozinho no 2x1 ele buscou a kill em cima do Xiao Xiao. Conseguiu e conseguiu muito bem. 3x3, tudo igual. Aquelas eliminações no topo, Pepo, acabaram não sendo tão poderosas assim pra Impulse por enquanto. Principalmente. Piglet... o Adrian não vai conseguir fazer ele parar o recal. Foram abates bem distribuídos, inclusive, né? Claro, pra Kalista é importante, o impacto sendo agressivo aqui em cima. Esse jogo, chefe, tá no ritmo absurdo. Ele tá chinês, e olha só, foi pro dive. Vem chegando o Rush, não acerta por ali a Onda Sônica. O Dominante já chega, o que é isso? Ninguém quer parar de lutar. Vai vir mais uma eliminação por aí, será que o Rush consegue sair? O Quas pode aumentar a velocidade, aí olha só o incendiar. Usou a proteção, será que consegue? Sai vivo! 7 de vida. O Lee Sin do Rush saiu com míseros 7 de vida, Pepo. Chefe, ele no final das contas no dive, né, que acabou sendo feito pelo Impact, conseguiu tirar o incendiar pelo menos. Foi um risco que ele correu. E olha, no meio a gente viu aquela jogada anteriormente, né, onde o Xiao Xiao acreditou realmente que a presença do Rush podia salvar ele na situação. O Fênix ignorou o Lee Sin, foi pra cima, explodiu o alvo, pegou um abate no jogo muito importante. E agora é a situação onde
essa partida vai ser ditada muito mais pelo ritmo desses dives, dessas jogadas agressivas do que qualquer outra coisa. E a Impact eu tô pegando a Sônia. Foi na minha. A Impulse vai se aproveitar, né, desse começo muito forte do Lee Sin, né? A Sejuani é um campeão presente, mas muito mais para somar a lane, somar o gank ou o counter gank, do que ela ser um perigo constante no começo. O Lee Sin precisa tirar proveito dessa fase quase assassino dele, de tanto dano que ele traz, ainda assim é um campeão bruiser. Provavelmente o Rush vai buscar muito mais gank nesse jogo. Olha, 3-3 agora, tudo igual. Naquela investida da bot lane foi causado muito dano pra cima do Apollo. Ele conseguiu encaixar boas lanças, mas a retirada não foi o suficiente. Ele acabou sendo pego por uma boa âncora da X-Special na sequência. Acabou sendo eliminado, mas é aquilo. Ele tem 2 kills. Do outro lado tem espada GPC, então já fica muito complicado pro Apollo. Ele vai guardando aquele ouro por ali. Deve trazer ou uma sedenta, ou se não uma espada do rei destruído. Vamos ver qual vai ser a escolha com o primeiro item desse campeão nas mãos do Apollo. Porque com exceção do topo, chefe, é muito mais difícil pro Rush encaixar um gank, né? LeBlanc no meio, foge fácil, lá embaixo tem uma Tristana, então, mesmo essa agressividade sendo evidente do Rush, a Liquid tende a segurar, né? Tende a ficar um pouco mais safe no jogo, e aí sim, conforme a partida vai desenrolando, eles vão criando uma força maior ainda. A gente vê a invasão na selva agora pelo EO Dominate, ele vai criando visão, colocando sentinelas, né? Ele tá de Sejuani. Ele pegou 2 assistências até agora, foi presente nas atuações no jogo e sempre tentando trazer essa utilidade pro time. Daqui a pouco ele deve voltar e não dá pra saber ainda, né, se realmente esse Cristal de Rubi vai ser uma Pedra da Visão ou não, mas seria interessante ele trazer isso, já que tem esse começo mais fraco, né, mais lento, trazer visão pro time já ajudaria demais. Pois é, visão a gente já comentou diversas vezes, é um dos aspectos mais importantes do League of Legends. Você sempre saber onde seu inimigo vai estar um passo à frente, saber fazer esse planejamento é vital para uma partida mais tranquila, né? Você sabe onde você precisa ir, onde você não pode passar. Então sim, essa pedra da visão seria essencial nesse momento para a equipe da Liquid. A troca no meio vai continuando por ali, o Xiao já perdeu metade da vida aproximadamente. É aquela pressão constante que a gente sabe que a LeBlanc vai colocar. E olha aqui na bot lane, ultimate pra cima do Apollo. Recebe muito dano, vem chegando também o Rush, o Piglet chega com tudo, a eliminação acontece, o salto do foguete não adianta, 1 kill pra cada lado, cai os AD Carries, o Adamant fica mais pra trás, será que acontece a perseguição? Atordoamento pra cima dele, double kill, mas vem por aí, teleporte, o Rush vai ser o alvo, o Quas ainda chega por ali, os ultimate garante a eliminação, 2 kills, 1 pra cada lado, ambos os lados, as mesmas condições, o Quas também acaba caindo, ótimo roaming no Xiao, não deu pra vencer o Phoenix, ele tinha voltado para base, só chega agora na rota do meio, 3 kills para a equipe da Impulse, somente 2 para a Liquid. O Adrian ficou muito longe, chefe, ele podia ter ficado ali para proteger sem cima dele e ele acabar recebendo o escudo ao mesmo tempo que ele sim também, né? Claro que não seria a situação de definitivamente salvar, mas ele poderia ter evitado o flash do Lee Sin. Aí sim um proteger não, um proteger em cima da Annie, mas o flash talvez salvasse a vida do Rush. Em todo caso, né, foi pertinente pro Xiao que a LeBlanc tinha voltado base. E a jogada em cima do Apollo foi muito agressiva. O Piglet, a gente viu aqui o teleporte acontecendo, é parado. Sensacional. Muito bem jogado. E daí vem o Ekarin logo em seguida. O Piglet confiou muito no reset do pulo da Tristana, só que ele foi parado pela Annie. Tomou muito dano, aí o Lee Sin a gente vê que somando muito dano, acabou ali pegando o double kill. Mas olha, o Adrian podia ficar, o flash saiu depois, mas seria um flash muito mais seguro, né, do que em cima de um minion. Acaba ali o Xiao chegando, pega o abate, a gente vai pro ao vivo, num jogo 6-5 em 11 minutos. Não é natural a gente ver isso. É 1 kill por minuto. A partida que a gente acompanha normalmente de League of Legends hoje em dia é muito mais regrada em objetivo e menos abate. Rotação. Isso aqui tá invertido hoje. Pois é, não caiu nada, não tem torre destruída, não tem dragão, mas tem uma eliminação por minuto, é muita coisa. Impulse e Liquid vem para um jogo degladiado por ali, estão se batendo em todos os lugares, lutando o tempo todo. E a curiosidade naquela luta na rota inferior é porque caíram exatamente as mesmas posições. Começaram com o abate nos atiradores, depois caíram os caçadores da selva, e aí só depois com a chegada do Xiao é que tivemos mais uma eliminação para cima do Quas. 6-5 agora no total, um jogo de muita luta e poucos objetivos. Ele que acompanha um pouco o jogo agora com esse abate, né, o Xiao, é importante para exatamente quando esses objetivos forem feitos, a Impulse tem uma vantagem grande na luta, né, na contestação desse objetivo. Tendo sempre um impact forte, a gente vê ali até palmas para sentinela sendo levada. Normalíssimo, né? Certo, América do Norte. Normal demais. Qualquer sentinela retirada, a galera já vibra como se não houvesse amanhã. Começou com o Mundial 2012, não para até hoje. Pois é. E a visão é importante, né? Prioridade em cima disso, o Rush busca mais um gank. Olha, ele vem agressivo para tentar pegar o Quas.
O Quas bate em retirada, mas eles ganham espaço para destruição de torre, então fica tudo igualado. Uma para a equipe da Impulse, uma para a equipe da Liquid. Xiao passando pelo meio. A Liquid já tentava armar essa trap por ali, né? Uma armadilha, tentar chamar a equipe da Impulse, mas acabou passando em branco o Xiao. E ele vai ficar agora com a segurança do Adrian. É o momento do jogo onde a Liquid já começa a avançar muito mais, né? A rota inferior foi levada à torre, então a gente vê as rotações. Xiao toma um burst agora aqui. E é uma LeBlanc que começou com um grau profano, né? Um item que mescla um pouco do dano, mas ainda assim traz a utilidade de você ter um sustento de mana, a resistência mágica pro Kassadin, né? Normalmente a gente vê LeBlanc puxando para um item um pouco mais ofensivo, até no sentido de... Se quiser resistência mágica, muitas vezes ela apela pro cetro abissal, por intensificar o dano dela, mas nesse caso o Fênix quis um pouquinho de tudo ali, né? A recuperação da mana, o tempo de recarga, e ele vem causando um dano alto ainda assim. Imagina quando essa LeBlanc começar a crescer no jogo, chefe, se pega mais um abate, dispara, esse que é o problema, né? A gente comentou hoje no CBLOL, até ela foi um destaque, ficou aberta na rotação pra Liquid, não pensaram em pegar, não pensaram duas vezes, e estão se dando bem por enquanto, porque a pressão tá evidente em cima do Xiao. 130 de farm a 100. Pois é, né? São 31 de farm à frente, né, a favor do Phoenix. A mesma coisa que acontece na bot lane, né? A bot lane também tem uma grande vantagem do Piglet em relação ao Apollo. Então, mesmo com aquelas 3 eliminações logo de cara, a equipe da Impulse não conseguiu se manter tão bem nos outros quesitos. E com isso, a Liquid abriu uma boa vantagem. O único lugar que eles perdem em farm é no topo. O Quas vem perdendo pro Impact nesse quesito. Mas, em compensação, o Piglet e o Phoenix estão fazendo o dever de casa muito, muito bem. E lá embaixo a gente vê que o Apollo agora precisa de um tempo para crescer no jogo e principalmente farmar de maneira segura. Olha só o bait! Nossa, olha só pra isso! O Flash Timbers passou em branco, Phoenix muito reflexo, conseguiu voltar na hora por ali. É interessante ver que a LeBlanc ainda tem essa mecânica, né? Ela entra e sai de uma luta ou de uma iniciação muito fácil. Normalmente ela usa inclusive essa mecânica para tirar quase toda a vida de um alvo quando ela tá forte e garantir uma luta mais segura. Então a rapidez de voltar na distorção, né? A gente viu ali que o Adrian acabou perdendo a iniciação que a N precisa fazer no jogo agora. Esse Flash Timbers é muito importante. E agora com esse espaço ganho, rota inferior, rota do meio, mesmo perdendo o topo, é o momento onde a Liquid tem o teleporte já voltando na mão do Quas. Aliás, já voltou o teleporte. E um dragão já não é um sonho tão distante assim, né? Eles têm um controle maior, é só ter a visão e buscar esse objetivo. Aí eles vão disparar no crescimento do jogo, né? A LeBlanc principalmente. Pois é, a Impulse perdeu 2 torres até o momento, a primeira do meio e a primeira da rota inferior. E como você falou, é um espaço importantíssimo para a Liquid pressionar e conseguir esse primeiro dragão do jogo. É um espaço dentro da selva que eles podem colocar sentinelas, mais pressão nas rotas, deixando a equipe da Impulse um pouco mais recuada e com isso um caminho para dragão ficar muito mais tranquilo, mas por enquanto ele ainda não é cogitado, não tem tantas sentinelas assim ao redor desse covil. Xiao vem fazendo rotação. Olha aí, mais uma dessas sentinelas que a gente falou da equipe da Liquid, dando sempre esse um passo à frente para sua equipe. Enquanto isso o Piglet empurra a rota, já busca um pouco mais do farm, manter essa distância segura, né, entre ele e o Apollo. Ele não terminou ainda o Gume do Infinito, né, um item um pouco mais caro, enquanto isso o Apollo já tinha abates na mão, e ainda assim ele consegue finalizar um item importante para a Kalista para ter o sustento, causar um pouco mais de dano, né, em um único alvo com acidente por sangue. Dragão iniciado, chefe, olha, é um dragão muito seguro. A Liquid preparou muito bem esse terreno, com visão, empurrou bastante as rotas, obrigou a Impulse a fazer esse reposicionamento e o dragão vai ficar para eles de graça. O Quas agora recebe a equalizador, olha a chegada do Rush, utiliza o ultimate, vai ganhando tempo, ele persegue, mas mesmo assim o Quas consegue o deslocamento. A equipe da Impulse usou muita coisa, mas não teve o abate, gastou Flash Lee Sin, gastou ultimate e o Quas só acelerou o movimento e saiu de lá. Perigosa a jogada em cima dele, né, chefe? Ele não tinha o Flash, evidentemente o Ekarin, ele é esse campeão que vem com a ausência do Flash. E olha, o Impact pode ser pego pelo Phoenix, que vai voltar agora 2 vezes ainda, só porque ele pode. Ele voltou nas 2 distorções dele. E é um momento onde o Quas, né, ele era um alvo fácil ali, exatamente por não ter, né, esse blink, esse Flash mesmo. E ele guardou muito a ultimate dele, né, preocupado em ser pego no caminho dela, ou se ele usasse muito antes ele pudesse morrer. Então teve o sangue frio, porque ele perdeu muita vida na jogada. Ainda assim conseguiu sair livre de uma onda sônica que estava em tempo de recarga provavelmente, né? Tinha ali o alcance, mas o Rush não conseguiu pegar.
A equipe da Liquid, então, garante o primeiro dragão do jogo. Já tem 2 torres Tier 1 destruídas. A última Tier 1 é essa aí que a gente tá acompanhando agora do topo. A equipe da Impulse ainda tem ela com HP completo. Vai tentar fazer essa defesa. Eles sabem que perder essa última torre permite a equipe da Liquid avançar muito no território, colocar mais sentinelas ainda. Eles que vêm sempre se preocupando em ter muito esse controle de deslocamento da equipe adversária, saber o posicionamento inimigo. E foi justamente devido a essas características que a Liquid garantiu um dragão de maneira fácil. Vem conseguindo escapar muito bem dessas investidas da equipe da Impulse. E eles vêm muito forte na equipe em geral, né, chefe? No jogo, eles estão farmando muito bem. Essa diferença de farm entre os jogadores no meio e lá na rota inferior faz muita diferença, porque eles são os causadores de dano, eles são os que vão dar trabalho, né, no meio de uma teamfight, por exemplo. E a LeBlanc vem combando um pouco mais de resistência mágica, ainda assim é um item que torna muito efetivo o dano da LeBlanc, né, com o cetro abissal, né, e o Fênix ele tá trabalhando de uma maneira que ele consegue segurar muito do dano que ele recebe ao mesmo tempo que ele causa. E tem uma jogada para ir para cima do Xiao, mas ele tinha a visão da sentinela, conseguiu se livrar com o Kameha na fenda e tá seguro por enquanto. Pois é, 3 jogadores no topo, ia ser muito complicado do Xiao conseguir fazer esse recuo, mesmo com seu caçadinho. E a equipe da Liquid vem agora com muita segurança, garantir essa torre. E o Apollo foi pego pelo Phoenix, mas ele viu a chegada do Rush e já fez o recuo automaticamente com a sua distorção. E a LeBlanc ainda toma um pouco de dano, né? O Apollo tá forte, o Shep conseguiu encaixar um pouco das lanças, não tirou elas, mas ainda assim fez a LeBlanc recuar. E agora na jogada, olha só, vem 3 nessa rota do meio. Ainda assim o Dominate tira muito dos minions com, né, o Cria-Trilhas e acaba sendo uma situação de a Liquid defende muito bem e leva a rota do topo. Finalmente consegue levar as 3 torres, né, de primeira instância de cada rota. E agora parte por uma pressão maior ainda, porque é controlar agora esse espaço no mapa, segurar, porque eles têm um time muito para isso, né? A Tristana é segura, a própria LeBlanc é segura, eles podem evitar uma jogada mais agressiva para focar no segundo dragão. E aí, meu amigo, a Tristana, por exemplo, é um campeão que a gente já sabe, leva a torre rápido, com o segundo buff ainda vai derreter esses objetivos. Pois é, a equipe da Liquid acelera um pouco mais o jogo agora. A Impulse que começou muito acelerada. A Impulse foi pro topo muito cedo, garantiu 3 eliminações, sendo 2 para o Apollo. Então isso parecia que ia dar para eles um jogo muito veloz, um jogo de muita potência desde o início. Mas a Liquid teve competência suficiente para segurar esse jogo um pouquinho, devolveu na medida certa, empatou o jogo de eliminações, mas sempre se manteve à frente no farm, nos quesitos básicos, rotação, visão, objetivos. O Adrian foi pra frente e segura 2 jogadores, mas não tinha follow-up de dano. Vem chegando agora o Cos com seu teleporte no meio de todo mundo, e ele é obrigado a usar o ultimate pra fugir. Acabou se expondo demais para ali o Ekari, mas a equipe da Liquid consegue fazer um bom recuo. O X-Special é pego por ali, mas o dano é mínimo pra cima dele. É uma jogada bem esquisita do Quartz, né, chefe? Ele achou que ia ter acompanhamento, em cima dele pegou o Fênix. Olha só, a passiva é ativada por ali. Essa torre pode ser alvejada. O Fênix está com pouquíssima vida. Ele tem um azul para denunciar qual é a cópia, qual é o falso. E agora eles têm que fazer esse recuo. E a equipe da Impulse conquista a sua segunda torre no jogo. Caiu a primeira no topo, cai agora também a primeira do mid. Foi uma jogada que desde o início foi bem estranha, né? O Adrian iniciou primeiro, não tinha follow-up de dano. Aí veio um teleporte do Quas que ficou até o fim. Ele saiu no meio de 4 jogadores. Teve que fazer o desengage e por muito pouco não foi eliminado, mas acabou que perdeu a sua torre na mid lane. E a resposta da Impulse foi muito boa, né, chefe? Eles iniciaram sabendo do dano que tinham, tanto é que na iniciação da N do Adrian, o Piglet saiu quase morto, porque desceu um equalizador logo em seguida, ele teve que correr. LeBlanc foi querer ser agressivo embaixo da torre, também teve que recuar, e nesse ponto a Impulse conseguiu o que queria, que era espaço para levar o objetivo. Então eles contestam uma torre do meio por outra torre do meio, falta ainda uma torre para eles conseguirem acompanhar o número da equipe da Liquid, mas já é um espaço que eles têm no jogo, principalmente pelo fato de que o dragão vai nascer e pode ser o primeiro deles no jogo. Esse empate vai fazer bastante diferença também, né, porque o Caçadinho agora começa a buscar definitivamente dano no jogo, né? Vem o Eco de Luden na mão dele, então, ou pode vir também a perdição de Lich, mas aí varia da escolha de quanto dano ele quer causar, se ele quer ser mais ofensivo ou não, mas eu acredito que a cintilação etérea seja pro Eco de Luden, e aí sim ele busca mais o perfil assassino no jogo, tentar pegar alvos com o caçadinho dele em lutas iniciais. E olha a diferença de ouro entre os jogadores. A equipe da Liquid tem na rota do meio e na rota da bot lane com seu atirador a maior diferença, né? Mais de 1.000, 1.500 de ouro entre os atiradores, mais de 1.000 um pouquinho também na rota do meio, justamente devido ao farm. Mesmo com 2 eliminações e 3 assistências, o Apollo não consegue se manter à frente do Piglet.
que coloca uma diferença de farm enorme em relação a eles. São 50 de farm em relação ao Apollo. É muita coisa. No meio o ritmo se repete, né? Quase 40 de farm de diferença em relação ao Phoenix em cima do Xiao e Xiao. E agora a Liquid aproveita mais uma vez uma boa rotação, o espaço que conquistou no mapa e vai partir para um segundo dragão com muita tranquilidade. Eles sabiam do posicionamento do Impact, né? Ele estava empurrando o topo. Tinha até uma sentinela tanto ali atrás, né? Dentro da selva da própria Liquid como na própria selva, mas o time estava muito distante, então né, não tinha como ele acompanhar a chegada com o equalizador. Ele finaliza a zona dele, Shep, é um item bastante importante para uma luta que provavelmente vai ser evitada pela Liquid agora. Eles eram dragão, eles não precisam, né, forçar uma luta a qual eles não vejam vantagem em realmente fazer ela. Então eles se dividem, vão empurrar a rota. Tristana é muito importante manter o farm. E olha esse farm, que eu falo nisso. O Piglet está com 224 minions em cima de 175 dessa Kalista. É uma diferença gritante, né? O abate para a Kalista foi ultrapassado e muito já com essa diferença de farm. Então o Piglet está num ponto muito bom do jogo. É um nível decente, né? Já está no nível 13, já consegue causar muito dano numa luta. E tendo a segurança de uma Tristana, né? Eu vejo sendo muito difícil ali de perder uma luta, a não ser que eles sejam muito mal posicionados. A Tristana vem se fortalecendo bastante, o Piglet conseguiu farmar de maneira quase perfeita por ali, são 23 minutos e 230 de farm, então 10 de farm por minuto é exatamente aquele farm considerado ideal para você realizar num jogo, e ele vem traçando isso de maneira muito frequente. Tá com o Goblin Infinito, já tem também a faca de static, além de uma mudança de Mercúrio para sair de qualquer controle de grupo, principalmente da N, né? É pra ela, não tem como negar isso. Então o Piglet vai ficando seguro, vai ficando forte, vai sendo um dos grandes pontos de referência de força dessa equipe da Liquid. E olha como vem eles na visão, né? Eles vêm tirando muito das sentinelas da Impulse, vem buscando, né, ter um controle maior dessa parte de cima do mapa deles. Eles buscam agora ali pegar inimigos que venham colocar sentinelas, né? O Rush apanha um pouquinho. Foi só do Piglet aquele dano. Sim, e eles têm uma rota favorável lá embaixo. Eles vão obrigar daqui a pouquinho a Impulse a descer e defender. E quando eles fizerem isso, ele tem espaço e muito espaço para empurrar o topo em conjunto e levar aquelas torres muito mais rápidas. Porque 2 dragões já é isso, né? Objetivo sendo focado, objetivo de estrutura. Eles têm time para isso, né? A locomoção deles pelo mapa ajuda muito e é isso que eles devem buscar, provavelmente aí no decorrer do jogo. Nesse intervalo de dragão, objetivo, né? Dragão, obviamente, já é um objetivo, mas objetivo quando eu digo torre, dragão, torre, dragão, torre. E evitar a luta, até o momento que eles fiquem fortes bastante para assim lutar. A Impulse realizou alguns pings agora em direção ao Barão, muito provavelmente para tirar a visão da Liquid. Eles não vão executar esse Barão agora, seria muito imprudente, mas eles sabem que a Liquid imperou em quesito de visão por ali. Olha só a quantidade de sentinelas, eles sabem da presença da Liquid perto desse covil, então eles querem também preparar o terreno. Eles não podem deixar esse Barão ser alvo da Liquid de maneira tranquila, assim como foi o dragão até agora. Olha o dano que o Impact recebe, utiliza o Zônio, a Dominante encaixa o ultimate, sensacional! Eliminação para cima do Impact, o Rush fica para trás, utiliza a proteção agora, já chega na sua equipe. A Liquid não desperdiça, na verdade, uma oportunidade incrível. Qualquer brecha que a equipe da Impulse dê, a Liquid vai em perseguição e de novo, iniciação por parte da Liquid, tenta devolver com o time, mas acaba não conseguindo encaixar. O Xiao e Xiao volta para trás, a equipe da Liquid em situação agora que vai ter que fazer o recuo, perdeu um pouco de vida e a Impulse vem pelo meio. A situação é muito positiva, Shep. Eles vão acabar dando aquela volta para defender. Lembrando que o Piglet estava empurrando o topo. Acaba sendo uma situação onde a Impulse vai recebendo a iniciação do quase. E olha só o quase chegando por trás, já começa a iniciação. A LeBlanc do Phoenix é eliminado com velocidade. O Adrian ainda vivo, cai também agora Sejuani do Dominate. Eliminação pra cima do Adrian. A equipe da Impulse vai brilhando. Double kill para o Rush. 3 eliminações pra ele. Perderam somente o seu suporte. Perderam a Tier 2, mas eles também vão conquistar um agora. A Impulse luta e luta muito bem e limpa a rota do meio. É o grande problema da situação, Shep. Eles tinham pego um abate em cima do Impact e deviam ter parado por aí. Eles quiseram forçar mais troca, eles quiseram ir pra cima, enquanto o Piglet vai tentar parar o Rush. Nossa, mas o Impact voltou na hora pra ele conseguir encaixar a proteção e saiu em segurança. Não valeu a pena, eles pegaram o Impact e explodiram. Inclusive o Dominate gastou ultimate pra parar. Então não tinha por que eles tentarem trocar mesmo 4 contra 4 ali, né? Eles perderam muita vida e por isso não conseguiram defender a torre de maneira, né, capaz e de maneira que sobrevivesse. Não conseguiram, o Dominate foi pego também. Acaba sendo uma situação de o Apollo é focado, mas tinham 2 em cima do quase, né? O Apollo e o Xiao e Xiao. Era impossível sair. A N também morre ali no finalzinho com
saiu um pouquinho a vida, mas morreu, né, por algum dano por segundo. E foi um espaço para Impulse talvez desnecessário, né? Compensação de torre por torre, eles ainda estão bem. Olha, se a Liquid tivesse esperado um pouquinho mais, ou quase se aproximar para usar o Ultimate Free Engage, poderia ter sido mais eficiente. Porque o grande problema foi que a Liquid iniciou antes do quase já ter chegado embaixo da torre. Então eles foram pra cima, teve atordoar por parte do Adrian, deu pra dar uma segurada, o Phoenix evaporou com muita velocidade, então a Liquid acabou perdendo 2 jogadores muito rápido e quando o quase chegou, já era tarde demais. Então acabou ficando esse 3 a 1, também perderam a rota também. E eles tentaram agora, né, uma iniciação em algum alvo. Eles podem trabalhar muito nessa jogada de dive em cima de um alvo só. Se eles pegam um controle de grupo, eles conseguem explodir, mas eles também têm que pensar que a equipe da Impulse tem uma iniciação forte, tem uma luta forte com o equalizador. Não dá pra arriscar assim, né, você abrir espaço e forçar a luta sem ultimate. Foi o que aconteceu na última jogada. Então eles buscam esses pick-offs, que é o que eles dependem agora no jogo. Principalmente por briga de visão, né? Vem colocando sentinela na equipe inimiga, é o mal da LeBlanc. Você vai colocar uma sentinela, ela te explodiu. Como foi o caso do Rumble aquela hora. Passou do lado, acertou a corrente etérea, já obriga um Zhonya, por exemplo. O mero agora, deslize é mortal. Vem briga por dragão agora. Então esse é o momento onde a a Impulse vai conseguir dar uma boa rotação, porque eles vão começar o dragão e eu acho pouco provável que a Liquid consiga a contestação, chefe. Então eles deram um out-rotation muito bom e vão conseguir o primeiro objetivo deles no jogo de dragão. Tá aí então, dragão executado com 28 minutos e meio, porém a Liquid esboça um barão por ali, eles vão tirando a visão, preparando um terreno, por enquanto eles não vão iniciar esse objetivo, mas é evidente que eles querem iniciar. A quantidade de sentinelas que eles colocam ao redor desse covil e a presença constante por ali mostram que a Liquid tem muito interesse em realizar esse bônus, mas claro, eles sabem que não podem fazer isso de maneira imprudente, que qualquer deslize nesse momento pode ser fatal. Não dá pra arriscar. Nesse momento é muito cedo pra você, dessa maneira, começar um barão, chefe, né? A não ser que seja uma jogada muito mais desesperada e você confie muito no dano que você tenha, é basicamente um suicídio você fazer isso. Agora a Impulse tá um pouco mais tranquila no jogo, esse dragão já faz muita diferença, principalmente no dano que eles vão causar, a itemização deles está bem avançada, o Caçadinho já está trabalhando muito melhor naquele dano que ele causa em cima de um alvo. A LeBlanc agora busca um dano mais massivo, mais concentrado, né? O bastão desnecessariamente grande na mão do Fênix pode virar um Rabadon, pelo que ele vem fazendo de escolha de item, só que do outro lado também está crescendo, o Caçadinho conseguiu acompanhar bem o jogo, né? O farm principalmente dele não é tão discrepante como é o caso do Piglet pro Apollo. Então a Impulse tem um potencial de luta muito grande, com o Impact já forte também. Nossa, e falando dessa diferença entre o Piglet e o Apollo, que coisa absurda. 315 contra 227. Quase 100 já. Pois é uma diferença monstruosa, gritante. A equipe da Liquid tem que aproveitar isso, o Piglet vem muito forte no jogo, a gente já viu esse potencial de troca que ele tem. Mais uma vez, a Liquid vai em direção a esse barão, vai limpando toda a visão, instaurando a sua visibilidade com sentinelas, e a Impulse quer fazer a mesma coisa. Eles sabem que esse covil, que esse objetivo nesse momento do jogo é importantíssimo e não pode ser deixado de lado. E eles têm essas sentinelas de tempo em tempo com a Kalista, né? Eles não precisam se preocupar tanto em avançar sem essa visão, vai passando ali aquele fantasma, vai e volta o rio inteiro, basicamente, da metade de um mapa, a sentinela da Kalista. Então, eles vêm de maneira segura assim contestando, o barão ali é cutucado, ele responde pra quem tá mais perto, né, causa aquele dano, chefe. E a Liquid tá sendo muito esperto em colocar essas visões, né? Porque eles obrigam a Impulse a ali buscar as sentinelas, tirar essa visão também, colocar deles. Então o pick-off para eles nesse momento é muito importante. Tanto é que você notava, o Nautilus estava sempre junto, a Sejuani está sempre junto da própria LeBlanc, né? Com essa capacidade de explodir um alvo, agora sim com o Rabadão fechado. Então a Liquid se beneficia muito disso. Separar o time da Impulse. Vem o Rumble lá embaixo, alguém vai tirar a sentinela, alguém pode morrer. E o Fênix pode ser pego. Só, o Fênix foi pego, mas a proteção do Nautilus já chegou por ali. A equipe da Impulse não faria o engage. Eles não têm nenhuma sentinela dentro do território da equipe da Liquid, então eles não sabiam do posicionamento do Piglet nem do Quas. Eles não poderiam se expor dessa maneira. E é uma verdadeira batalha de visão aqui que acontece. A Impulse coloca, automaticamente a Liquid retira, depois a Liquid vai lá também, coloca um pouco mais. A equipe da Impulse tenta retirar, muita sentinela sendo colocada, muita detectora também. É um jogo onde os detalhes técnicos vão fazendo toda a diferença. E a gente
gente tem uma iniciação forte dos dois lados, mas nesse momento a Liquid pode criar muito mais jogada nessa partida, chefe. Eles têm a glória íntegra na mão do Nautilus, né? Eles têm uma iniciação forte. O Piglet, né, ele tá incrível nessa partida, ele tá controlando muito bem. Ele morreu uma única vez naquela jogada lá embaixo, onde ele foi agressivo demais com o salto foguete dele. Teve controle de grupo em cima, ele não conseguiu fugir depois do abate. Mas é uma Liquid muito forte, muito imponente, e para eles segurar o jogo acaba sendo melhor, porque a Sejuani cresce em cima disso, né? O próprio Quas com o Ekarin dele vai chegar a um ponto que ele vai ficar impossível de segurar, e ele chega na linha de trás, ele chega no Apollo. Né? Chega um momento que o Ekarin, ele, por mais que você kite ele, por mais que você bata nele, ele vai estar com dano monstruoso. E olha o Piglet abusando do dano que ele tem a uma distância muito segura. Pode ter troca. Ó, a iniciação pra cima do Apollo, o ultimate já foi utilizado, cai o Calizador, o dano pra cima do Adder, mas ele é resgatado pelo seu AD Carry. O Air Dominate faz a linha de frente, cai agora a N. A equipe da Liquid tem uma vantagem, o Impact vai sendo focado também. Eliminado, o Phoenix fica com a kill, cai o top laner, cai também o suporte. A Liquid pode ter achado a sua brecha para Barão. Olha, chefe, eles podem fazer um bait agora, não é tão seguro com o Rush, com tudo isso de vida. Phoenix, ele errou a distorção. Mas mesmo assim, olha o dano que o Xiao e Xiao recebeu. O Barão já foi iniciado ali em cima e o Phoenix é a linha de frente agora. O Phoenix vai tentar impedir que a equipe da Impulse chegue por lá e eles nem vão tentar. Olha só, o Barão executa o X-Special. A Liquid consegue agora a realização do Barão. Já é um bônus importantíssimo para ganhar mais território e mais força para cima da Impulse. É importante ter todo mundo Barão, mas isso não vai fazer tanta diferença. Já a gente vê na iniciação, olha essa âncora. O Apollo, se não me engano, ali pulou com a passiva da Kalista em direção a essa âncora sem querer. E olha o burst. Ele salva por um tempo o Adrian, que já estava com dano sendo causado em cima dele. Ele vai acabar morrendo para o próprio Quas. E aí vem o Piglet sem conseguir alcançar mais um alvo, mas uma luta muito bem encaixada, com o resultado de Barão apenas com o suporte morrendo. E o Quas pode ser pego agora. O Quas pode receber o engage, mas tem torre por ali. Mesmo com torre, ele não quer nem saber, aumenta a velocidade e já se prepara para um recuo. A torre é destruída pela equipe de Impulse, porém vem chegando o Air Dominate, mas ele não consegue chegar a tempo de evitar o retorno da base da equipe da Impulse. Mais uma torre que cai, olha a rotação da equipe da Liquid. Eles aproveitaram a presença de 3 jogadores da Impulse no bot e, meu Deus do céu, o Piglet tá um monstro. É absurdo, né? A Tristana já tá num ponto incrível do jogo com o buff e olha o Fênix. Olha só, foi pra cima do Impact, utilizou os olhos, eliminado. O Pig de um salto foguete pra longe, vai tentar kaitar. Olha o dano que ele causa no Rush, meu amigo. O Xiao vai pra frente, o Quas garante a eliminação. Outro salto foguete agora. A equipe da Liquid vem com tudo, é um double kill, vem pro triple kill do Quas e ele não quer parar. Ele quer o quadra, O Xiao já tenta escapar, o Adrian segura com a Tordoa. Não deu pra garantir o quadra, mas vai garantir inibidor. A equipe da Liquid pode inclusive vir pra tentar alcançar o Nexus. A torre já vai sendo focada, vai ser destruída. Não tem como a Impulse parar. Pode ser o fim de jogo agora, Pepo. A Liquid aproveita de um mero deslize da Impulse e tá aí. Nexus exposto e destruído. A Liquid vence muito bem. Então tá, né? Terminou o jogo. Acabou. Terminou o jogo numa luta que ninguém esperava que acontecesse. Tudo bem que a rotação da Liquid foi muito boa, né? Eles acabaram vendo o posicionamento de 3 inimigos lá embaixo para tentar pegar o Quas. E foram 3 inimigos que um deles conseguiu voltar à base, que era o Kassadin. Mas os outros 2 que levaram a torre estavam sem tempo para voltar. E a equipe da Impulse não conseguiu lutar em conjunto para defender, né? Chegaram muito mal, tentaram focar o Piglet principalmente, que foi salvo pelo Quas. Porque o Quas no triple kill, ele pegou o primeiro abate que deu reset pro pulo da Tristana, que tava batendo no Lee Sin, e o Kassadin tava perseguindo ela. Sim. O Piglet vivo nesse final foi importante para levar essas torres rápido. E realmente foi uma jogada onde começou a dar tudo certo. Eu acho que não foi planejado pela Liquid, mas eles foram vendo que cada jogada dava mais certo e levaram o final do jogo. Aproveitaram o deslize, né? 3 jogadores da Impulse na rota inferior naquele momento foi pedir para perder o jogo, né? Então levaram tudo que tinha pela rota do meio, garantiram as eliminações e tá aí. Vamos então para os melhores momentos da partida pro GSTV que tá aqui com a gente, analisar tudo o que aconteceu entre Impulse e Liquid. Pois é, o jogo bem seguro, bem parado no começo da partida, deu uma estagnada na verdade, um pouco depois da fase de rotas, lá dos 15 até 25 minutos, onde as eliminações não aconteciam, nenhuma das duas equipes estava buscando muita coisa. Por ter essa inversão por parte aí da Impulse, o jogo ficou bem movimentado nesse comecinho, mas aquela movimentação normal de inversão de rota, necessidade de vir esses gigantes e tudo mais. Só que ali o Quas
não tinha que conferir se o Corvo tinha voltado base ou não, né? Foi lá conferir, acabou pagando o preço, acabou morrendo mais uma. Mas, no geral, a Liquid fez um grande jogo. Foi a partida que a gente esperava mesmo, um jogo muito disputado, as duas equipes jogando muito, muito bem. Aí o Piglet conseguindo a primeira dele. E ele que, na minha opinião, definiu aquela última luta, porque o foco foi nele, ele kaitou, saiu e voltou ainda para garantir a luta. Quase que por pouco ali não garante um penta, porque do jeito que tava, foi só todo mundo correndo para a base. Ficou no triple mesmo. O quase era só mais um belo gank da Domination. Jogou direto, né, ultimamente na cara da Kalista. A Kalista não conseguiu responder bem a tempo e aí a Tristana conseguiu somar muito dano, mas estava bem posicionado o Rush, estava já chegando também para dar um gank, conseguiu devolver. Vale notar que não gastou o flash, inclusive, o Domination nessa luta, e chega o quase, o garante dele também. Nota como as lutas são prolongadas, como sempre que tem uma agressão de um lado, o outro time responde, vai chegando mais gente para lutar. Foi o jogo inteiro assim, e é a partir daí que, como eu falei, que o jogo vai dar uma segurada, uma estagnada, 25 minutos, e aí sim o time da Liquid começa a ir pra frente, começa a querer buscar mais coisa, buscar mais espaço. E a composição deles, tanto para iniciar como durante a luta, é muito mais forte. Porque para você iniciar com a Sejuani, para você iniciar com o Lee Sin, é muito bom. Você consegue encontrar quem você precisa segurar, você consegue encontrar a Kalista com a Sejuani. O Lee Sin, ele vai poder tirar alguém de perto do time dele, mas se tem Sejuani, se tem Hecarim, não tem aquele grande alvo pra ele tirar, ele vai tentar devolver, mas contra a Tristana, a chance dele fazer isso funcionar é muito menor. Então tem que tomar muito cuidado o time da Impulse em como vai iniciar, enquanto a Liquid pode fazer assim. Âncora pra frente, todo mundo se joga pra cima e luta. Não tem que ter toda aquela organização durante as lutas, não tem que realmente criar uma situação muito, muito boa para a luta dar tão certo. E aí olha agora, a Liquid saindo da base, a Liquid voltando, e a Impulse não quis deixar, a Impulse vai para cima e ele rush. Consegue kaitar bastante Lee Sin sai, o Piglet até gasta o flash, e aí sim, vem o Xiao e Xiao pra cima dele, só que olha lá atrás, o Quase tá fazendo uma festa no resto da luta ali atrás, tá? Matando todo mundo, muito forte esse Hecarim no late game. Ele vacilou bastante, a gente viu no comecinho, né? As duas primeiras eliminações, vacilou de ter morrido daquela forma, mas se recuperou muito bem durante a partida. E aí a Liquid, como já estava bem forte, tinha o AD Carry, tinha também o 4 com o Hecarim bastante forte, conseguiu puxar para flores de Nexus e definir esse jogo. Primeira oportunidade que eles viram para definir o jogo, eles partiram para cima e definiram. Pois é, definiram muito bem, né? Foi justamente essa capacidade de pensar rápido que a equipe da Liquid teve que garantiu essa vitória para eles. Porque, como o Jess também falou, o jogo estava muito pegado o tempo inteiro. Alguém vencia numa luta, o outro respondia na mesma hora, um objetivo que caía era respondido. Mas aquela rotação com 3 jogadores na rota inferior deixou a liberdade com Barão ainda para a equipe da Liquid, que eles não perdoaram. Pois é, como eu falei, realmente a Liquid aproveitou os espaços que eles tiveram, os espaços que eles encontraram no jogo da Impulse. É um time que vem encontrando o seu jogo cada vez mais, vem encontrando sua sinergia, um time muito forte hoje. E se eles continuarem encontrando e melhorando do jeito que eles estão vindo, tenho certeza que é um time aí a ser cotado para campeão dessa LCS América do Norte, vem muito forte mesmo. Pois é, então é isso, vitória do Game of the Week, da Liquid em cima da equipe da Impulse. Mas claro, ainda temos mais jogos durante essa LCS América do Norte. E para dar continuidade, é com você, meu caro Dócio. Obrigado, chefe. Paradinha rápida, porque depois do intervalo tem a 4ª partida da LCS norte-americana, Dignitas e Gravity. Nós voltamos já.